Bom dia, meu querido. Eu tinha lhe aceito, viu? Deve ter dado algum probleminha aí. Bom dia a todos, né? Vamos continuar aqui nossa disciplina de Semiologia e Semiotécnica 2, né? Do curso de enfermagem da Faculdade Alencarina de Sobral. E nós vamos hoje, né? Nós já fizemos aí nesses nossos dois primeiros encontros, três primeiros encontros, né? Toda essa abordagem introdutória sobre o que é a Semiologia e Semiotécnica 2, o que a gente vai ver de diferente, né, nesse semestre, como já fizemos a revisão da sistematização da assistência de enfermagem e do processo de enfermagem. E hoje nós vamos iniciar, obviamente não vai dar tempo, né, hoje nós só temos 2 tempos e passa muito rápido, e nós vamos iniciar a nossa conversa, né, sobre toda essa parte da conexão que deve existir entre Nandanik e Nock, né? Bem como a própria a inserção aí nas teorias de enfermagem, né? E aí nós vamos as teorias de enfermagem a gente não tem condições de dar aqui em sala de aula, né? E por conta disso a gente vai vê-las através de atividades, né, que nós vamos ter com vocês, tá? Lá no ambiente virtual. E aí é sobre essa atividade que eu gostaria de conversar um minutinho com vocês, com relação a como nós vamos fazer, né? Se nós vamos... nós temos 10 teorias, né, que a gente vai estar estudando, tá? Deixa eu ver aqui também, a gente vai entrar. Nós temos 10 teorias, né, que nós vamos estar estudando. Nós temos muito mais teorias, né? Nós temos inúmeras teorias, mas eu considero essas 10 como sendo principais, né, para os nossos processos de trabalho. A minha sugestão seria aliás, eu tenho 2 sugestões, né, para vocês me ajudarem, né, aqui na gestão participativa, né, bom dia, Gleilson, na gestão participativa aqui da sala de aula, né, nós temos 2 opções, né, nós somos 18 alunos, então, nós iríamos nos dividir em duplas e cada dupla, né, ficaria com uma teoria, né, mas nós precisaríamos ter o compromisso de estudar todas as demais teorias, né, então... Oi, João Lucas. Na verdade, é porque eu tinha divulgado lá com os enfermeiros do hospital e eles estavam me reportando que o link não estava dando certo. Mas eu acredito que tenha dado sim agora, eles não me deram nenhum retorno. Eu ainda não tive tempo de me inscrever, não. Infelizmente, está sendo bem corrido para mim esses dias. Bom, então, como eu estava colocando, a primeira sugestão seria, né, nós nos dividirmos em duplas, daí nós só iríamos estudar dessas 10 que eu elenquei como principais, 9, né, mas a gente teria que ter o compromisso, né, de trocar esses estudos, né, e todos nós estudarmos sobre as 9 teorias. Outra possibilidade, outra forma, seria todos fazerem atividade de todas as teorias, né? Por quê, gente? Porque é importante que todos vocês tenham essa aproximação com todas as teorias,
tá? Como a gente não tem tempo de ter seminário, porque a nossa disciplina ela é bem extensa, são 120 horas, a gente ainda tem que avançar para concluir, para vocês serem liberados, né, para irem para campo, acaba que a gente não tem tempo de fazer seminário, tá? Então, eu queria a opinião de vocês, se a gente faria em dupla, cada dupla ficaria com uma teoria, ou a gente faria individual mesmo e cada um ficaria com todas as teorias. Mas lembrando que, no caso da opção de dupla, todos precisam estudar todas as teorias. Professora, mas para que essas teorias? A gente vai apresentar alguma coisa? Não, como eu falei, por isso que eu preciso do compromisso de vocês em estudar, né? Vocês não vão apresentar. O que vocês vão fazer é escolher, dentre todas essas teorias, a que mais vai se aproximar do estudo de caso de vocês. O estudo de caso, vocês vão, né, esse é individual, vocês vão fazer quando estiverem lá nas vivências, a gente vai ter um encontro onde eu vou estar orientando vocês a como é que eu quero esse estudo de caso, como é que deve ser esse estudo de caso, né? E a partir daí, né, nós vamos construir esse estudo de caso. Esse estudo de caso é individual. E a gente vai se utilizar de uma teoria dessas, tá? Professor, explica de novo, por favor. A gente tem que estudar sobre as teorias, tá? Nós não temos tempo de estudá-las aqui, uma a uma, individualmente, né? Porque só isso daí levaria talvez em uns 2 ou 3 encontros, né? Então, a proposta é que as teorias elas sejam estudadas por vocês através da realização de uma atividade. Quando a gente optar, né? E aí eu estou trazendo duas possibilidades, né, para a gente escolher, né? Primeira possibilidade, dividirmos, né? Nos dividirmos em duplas, certo? Para desculpem, nos dividirmos em duplas e cada dupla fica com uma teoria, né? Outra possibilidade seria fazermos o trabalho individualmente, né? E aí vocês vão precisar realizar a atividade de todas as teorias, né? Não é uma atividade difícil, gente. Não é uma atividade muito difícil da gente estar realizando, tá? Mas, na primeira opção, vocês precisam se comprometer que vão estar aí estudando todas as demais teorias que não forem as que vocês fizeram a atividade, tá? Que a dupla fez a atividade. E aí eu trouxe para a gente discutir aqui, para não ficar uma coisa... como é que eu posso dizer? Muito impositiva, né? Para vocês me ajudarem aí nessa escolha. Professor, mas no caso a teoria era nós que escolheu a senhora? Não. Se for individual, vocês vão estudar as 10 teorias,
Se for de dupla, cada dupla vai ficar com uma teoria, mas vocês vão precisar estudar, vão precisar conhecer as 10 teorias, tá? E não existe nenhuma diferença não, professora. É melhor ficar individual. Existe, porque se a gente for fazer individual, cada pessoa vai ter que fazer uma atividade sobre as 10 teorias. E sendo em dupla, a gente vai estudar, mas vai fazer atividade só sobre uma. Isso, é melhor em dupla. Entendi agora. A gente aí, estudaria as 9 e escolheria uma para fazer, né? Uhum. Então, na verdade, a gente precisaria fazer um sorteio, né? A não ser que vocês conseguissem, eu encaminharia para vocês as 10, e se vocês conseguissem se dividir nas 10, tranquilo, mas se não, a gente precisa fazer um sorteio. Faço sorteio, é mais prático. Tá, então, optam pelas duplas, não é isso? Só para eu entender aqui. Eu acho melhor individual, professor. Pois é, eu preciso que vocês cheguem aí nesse consenso para poder eu organizar aqui, tá bom? Enquanto vocês pensam aí, estabelecem aí esse consenso, a gente vai começando aqui, tá bom? Cadê? Pode ser alguns em duplas e outros individuais, não? Não, a gente vai ter que definir, né? Porque eu vou ter que lançar o trabalho lá no ambiente virtual. Aí ou eu vou lançá-lo lá em dupla, ou eu vou lançá-lo individual. Professor, mas qual seria o prazo de entrega? Oi? Não, o prazo eu Qual vou seria o colocar prazo lá de no entrega? ambiente virtual, tá? Eu vou lançar a atividade lá no ambiente virtual. Porque dependendo do prazo, né? Aí daria certo em dupla. Porque ficaria mais curto, né, o tempo. Tá, vocês vão aí. Eu acho que tu não entendeu. Se for fazer individual, você vai ter que fazer um resumo das 10 teorias, só você. Se for em dupla, a gente escolhe uma teoria para tipo, fazer um resumo, apresentar, não sei se a professora quer que apresente, e só estudar as outras 9, entendeu? No final, tudo vai ser igual, professor. Não, não é igual. Não, assim, né? Vocês vão ter que construir um trabalho, né? Se você for individual, vocês vão ter que construir um trabalho sobre 10 teorias. Se for em duplo, vocês vão construir um trabalho de uma teoria. Então, não é igual. Agora, estudar, sim. Vocês, independente do formato, vão precisar estudar as 10 teorias. Melhor para individual mesmo. Professora, quem quiser fazer individual, faz, hein? A maioria quer dupla. Pois é, a questão é que eu preciso desse consenso, porque senão eu vou tomar a decisão, tá? Com relação porque eu preciso lançar no ambiente virtual. Lá no ambiente eu vou lançar já do formato que for escolhido, tá certo? Porque aí eu vou exatamente receber conforme isso. Tá? Então, vocês me definam aí que eu devo estar inserindo o trabalho hoje à tarde. Vamos nessa. Deixa eu só passar aqui o slide. Bom, nós temos, né? E aí, como eu coloquei, a gente vai estar estudando essa questão da interação entre Nandan e Knock, né? E
Vá, meu filho. E aí, essa interação, gente, a gente já até pincelou um pouquinho, né, na nossa aula passada, nossa aula de segunda-feira, sobre isso, né, onde nós vamos precisar, né, da Nanda para a formação, a construção dos diagnósticos, né, e vamos precisar da NOC para pensar nos resultados que nós queremos atingir, né? Então, quando a gente fizer o planejamento de enfermagem, a gente pode estar se utilizando da NOC e a NIC, né, para as principais intervenções que a gente vai estar estabelecendo, tá certo? Tudo isso, gente, né, essa utilização, e é por isso o que eu acabei de colocar sobre as teorias, tudo isso envolto, né, tudo isso junto com uma teoria, baseado aí numa teoria, tá? Nós temos, né, na utilização, né, desses N's, esses 3 N's, a possibilidade de termos um uso uniforme, né, de termos, de expressões, de nomes. Nós também conseguimos, né, essa evolução aí de conduta, de definição dos nossos pacientes, dos nossos casos. E todas elas, gente, são validadas, né, tem confiabilidade, né? Na Nanda, tá? Nós vamos ter Rayandro, a aula, filho. Desculpem, gente. Na Nanda, né? Nós vamos ter os diagnósticos de enfermagem, né? E esses diagnósticos de enfermagem, o que são, né? Eles são denominações que vão se atribuir a situações clínicas que podem ser modificadas por ações de enfermagem, tá? Então, grosseiramente falando, né, são os problemas, são as necessidades, né, que nós vamos estar encontrando, nós vamos estar identificando, né, através aí da nossa coleta de dados, da nossa anamnese, né, do nosso histórico de enfermagem, que são situações, né, que elas poderão ser resolvidas, né, podem ser modificadas através das nossas intervenções lá na frente, certo? Esses diagnósticos, nós precisamos ter um julgamento clínico para eles, né? Então, eu encontro determinado problema ou determinada necessidade, associado a isso, eu tenho o julgamento. Isso está bom, isso está ruim, isso está melhor, pior, tá? Então, é nesse contexto que nós precisamos nos embasar, né? Bem como nós temos respostas humanas aos problemas de saúde ou aos processos de vida. Então, em determinado momento, né, desse processo saúde e doença, ou em determinado momento, né, de fase de vida, de processo de vida, nós teremos respostas humanas que são individualizadas, né, gente? Cada um de nós responde para o mesmo problema de forma diferente, tá? Como assim, professora? Exemplo, vamos pro COVID aí, né? Pacientes com COVID, né? Alguns têm respostas diferentes dos outros. Não só, gente, respostas em termos de sintomas, tá?
mais respostas em como enfrentar essa doença, certo? Por exemplo, alguns pacientes evoluem com depressão, né, por conta do isolamento. Outros pacientes não, já respondem de uma outra forma, tá? Do mesmo jeito, por exemplo, um outro exemplo aí relacionado a uma fase de vida, a um processo de vida, uma gravidez, né? Para algumas mulheres, os incômodos, né, relacionados à gravidez são uma doença, né? Para outras mulheres, elas encaram esses incômodos de uma forma positiva, entendem? A própria dor, né, gente? A gente sabe que nós temos reações diferentes para essas dores, tá? Então, é importante que a gente compreenda, né, que nós vamos ter essas respostas humanas para essas situações. Então, dada a patologia, ela vai me imobilizar ao leito. A imobilização ao leito, para alguns pacientes, pode ser uma possibilidade, né, de aparecimento de lesão por pressão. Para outros pacientes, pode não aparecer. Então, esse tipo de paciente que está imobilizado, ele tem risco de lesão. Então, ações de enfermagem podem vir modificar essa resposta? Podem, né? Se eu fizer mudança de decúbito, eu posso evitar que esse paciente evolua com lesão? Posso. Então, nesse contexto, né, nós temos essas diferentes respostas. Os diagnósticos, gente, eles vão ser a base para a seleção de intervenções de enfermagem. E aí a gente já entende, compreende o link entre NANDA e NIC, tá? Então, os diagnósticos, que são os problemas que eu vou encontrar, situações clínicas que eu vou encontrar, que estão aí no contexto de uma patologia, elas são a base para lá na frente eu fazer a seleção das intervenções que eu julgo necessárias para ou evitar ou modificar, né, essa situação, certo? E os diagnósticos também serão resultados de responsabilidade da enfermagem, tá? Exclusiva ou compartilhada. Então, assim, nós, né, temos essa responsabilidade no cuidado do meu paciente. E para eu cuidar do meu paciente, eu preciso saber quais são as principais necessidades que ele está apresentando, tá? Então, se eu preciso, né, desse conhecimento, então também fica claro que isso é uma responsabilidade nossa, tá? E aí, a gente, para conhecer um pouquinho da NANDA, né, a gente precisa ter exatamente esse conhecimento. A NANDA, ela tem 13 domínios, né? E o que é isso, professora? Nós vamos já compreender, né, exatamente o que são esses 3 domínios, né? Esses 13 domínios, desculpem. Eles são o macro da construção, né, da NANDA, da construção dos diagnósticos, né? Dentro desses 13 domínios, nós vamos ter 46 classes, né? E dentro dessas 46 classes, nós vamos ter em torno de 210 diagnósticos já validados, tá? Na nossa prática, gente, há a possibilidade, né? E com certeza há um número maior de diagnósticos, né? Porque alguns ainda não estão validados, certo? Como as pessoas são diferentes e respondem diferente para determinados processos, né? Acaba que
quando a gente vai estar lá na prática e vocês vão fazer isso no estudo de caso, né? Quando vocês forem elaborar os diagnósticos de enfermagem para os pacientes de vocês, nós vamos estar nesse contexto. Por vezes, pode ser que a gente pense num diagnóstico que ele não está lá na Nanda, né, construído tal e qual a gente pensou, tá? Professor, então eu não posso usar esse diagnóstico? Pode, tá, gente? Mas com a ciência de que ele ainda não foi validado. Mas assim, se ele responde perfeitamente aquilo que eu estou necessitando, né, para o meu paciente, então, aquilo que eu identifiquei como necessidade para o meu paciente, então ele atende, ele é um diagnóstico, tá? E aí, gente, nós já estamos, né, na taxonomia 2, né, onde a gente vai aqui acompanhar um pouquinho exatamente esses domínios e classes, né, que eu apresentei aqui para vocês, né, os 13 domínios e as 46 classes, né? Dentro dos domínios, tá, a gente tem aqui promoção da saúde, nutrição, eliminação, atividade e repouso, relacionamento e papéis, sexualidade, enfrentamento e tolerância, movimento, tá? Então, esses são os nossos... Opa, desculpem. Esses vão ser os 13 domínios que nós vamos estar utilizando. Percebam como é o macro, né? E aí, por exemplo, macro que eu vou estar montando os nossos instrumentos de alinhado, né, a uma teoria. Então, dentre esses 13 domínios, a gente vai conhecer, né, as 46 classes que estão inseridas nesses domínios, tá? Na promoção da saúde, é um domínio macro, né, é um domínio onde, usualmente, ele é mais... ele é mais utilizado, né? Ele é mais visto, identificado na atenção primária, né? Na saúde coletiva, onde lá na minha consulta de enfermagem, que eu vou estar aplicando o processo de enfermagem, eu posso estar me utilizando dele, né? Entretanto, ele pode surgir, né, em qualquer que seja o paciente. Então, eu vou identificar, por exemplo, que um paciente aí, na minha área, né, um paciente com doença cardiovascular, teve um infarto, né? E aí, se eu percebo que ele não tem noção nenhuma do que é o infarto, do que é ter uma patologia cardiológica, do que é que ele precisa fazer, né, para melhorar o seu estado, para controlar a sua doença, né, ele se enquadra nessa taxonomia, né? Então, eu vou ter um diagnóstico aí baseado, inserido na promoção da saúde, tá certo? Então, eu tenho um déficit de conhecimento aí, né, com relação à sua condição, né, de saúde, tá certo? Então, dentro da taxonomia, desculpem, dentro do domínio promoção da saúde, nós vamos ter duas principais classes, né? Que é a consciência da saúde e o controle da saúde. Então, são duas vertentes dentro da promoção da saúde. Com relação à nutrição, né? Nós vamos aí né? 5 classes de
situações, de problemas, né, de necessidades que o meu indivíduo pode vir a ter, né, relacionadas ao domínio nutrição, né? E aí, quais são essas classes? Com relação à ingestão, com relação à digestão, com relação à absorção, com relação ao metabolismo e com relação à hidratação, tá? Então, essas 5 classes serão 5 classes que nós podemos estar encontrando nesses problemas, nessas necessidades dos nossos pacientes. Outro domínio é a eliminação, né? Na eliminação, nós vamos ter 4 classes, onde um é o sistema urinário, outro é o sistema gastrointestinal, outro é o sistema integumentar e outro é o sistema pulmonar, tá? Então, são 4 sistemas que nós eliminamos alguma coisa, né? Então, se um desses 4 sistemas estiver, né, com algum problema, os pacientes, né, apresentarem algum problema, alguma necessidade relacionada a algum desses sistemas, a gente vai estar aí no foco da eliminação. Professora, vá tentando dar um exemplo aí de cada um, né? Vamos lá. Voltando aqui para a nutrição, né, da promoção da saúde, eu já dei o exemplo. Então, na nutrição, nós vamos estar, por exemplo, déficit deixa eu ver aqui. Déficit na ingestão hídrica, né? E aí a gente lembra que a gente pode ter os fatores relacionados, né? Isso é um problema? Né? Porque nós estaremos tendo, né, uma possibilidade aí de implementar uma ação para melhorar essa ingestão hídrica, né? Não, aqui não é, ou é déficit ou é diminuído, tá? Ou você coloca ingestão hídrica diminuída, ou você coloca déficit na ingestão hídrica, tá? Porque as duas coisas são similares, o déficit e o diminuído, certo? Continuando. Na eliminação, né? Eliminações intestinais prejudicadas, né? E aí, alguma ação, alguma intervenção de enfermagem para tentar reverter essa eliminação intestinal comprometida. Outro domínio é com relação à atividade / repouso, né? E aí é toda essa questão mesmo do ciclo, né? O ciclo de vida. Então, nós poderemos estar encontrando lá no nosso paciente problemas que vão estar relacionados a esse domínio de atividade e repouso. E também são 4, né? Um relacionado a sono / repouso, né? Outro relacionado à atividade / exercício, né? Outro relacionado ao equilíbrio da energia e outro relacionado às respostas cardiovasculares e pulmonares, tá? Então, por exemplo, os pacientes com insuficiência cardíaca lá no Hospital do Coração, né? Eles têm muito déficit, né? De realização de atividade, né? Então, por exemplo, ir ao banheiro para um paciente cardiovascular mais grave, né? Pode ser um grande problema, né? Então, a gente vai ter também aí exemplos, né? Outra circunstância, a questão do sono e repouso, né? Sono prejudicado, né? Relacionado
ao enfrentamento da doença, enfim. O nosso quinto domínio, com relação à percepção-cognição, né? E aí nós temos 5 classes dentro da percepção e cognição, que são atenção, orientação, sensação/percepção, cognição e comunicação, né? E aí, por exemplo, déficit no processo de comunicação, né? Por exemplo, um paciente que estiver com disfagia, né? Ou um paciente que estiver entubado, né? Não consegue se comunicar. Então, a gente pode vir a ter aí o déficit de comunicação. Ainda, né, no sexto domínio, nós vamos ter 3 classes, né? O sexto domínio é a autopercepção. E aí, as classes nós vamos ter no autoconceito, né? Na autoestima e na imagem corporal, tá, gente? E aí, isso é muito, muito, muito comum. Por exemplo, a gente encontrar problemas relacionados a isso, as mulheres mastectomizadas, por exemplo, tá? Elas vão ter déficits nesse quesito, né? Elas não vão gostar da imagem corporal, né? Elas vão estar com a autoestima diminuída, tá? Então, a gente, até mesmo a questão do autoconceito, né? Do como eu, não é mais só como eu me vejo, mas como eu me compreendo daquela forma. E aí, por exemplo, pessoas obesas, né? Algumas, elas convivem muito bem com a sua obesidade, né? Outras já se culpam muito, né? Então, vamos ter aí também nesse tópico do autoconceito. Acho que é 7º domínio, né? É o relacionamentos e papéis, onde nós também temos 3 classes, né? E aí nós vamos ter papéis de cuidador, né? E aí a gente vai aplicar, tem a possibilidade aqui de nós aplicarmos esse tópico e direcionarmos um diagnóstico de enfermagem para o familiar, né? Que por vezes ele não é muito levado em consideração, né? O cuidador familiar. A gente se preocupa muito, né? Dá muito foco, dá muita ênfase ao paciente, né? Mas o cuidador, a mudança de vida aí do cuidador, nós usualmente não temos, né? E aí, gente, esse ponto, né? Esse ponto, né? Também está relacionado ao meu desempenho de papel, né? E aí eu que eu, às vezes coloco para vocês, né? Que ele é o família de internamento, né? E ele é um profissional autônomo. E aí ele se olha, né? Além da questão da autopercepção, mas ele já busca, né, a questão do seu papel, né? Da fragilidade ou da impossibilidade de desempenhar o seu papel, tá? Enquanto, né, provedor familiar. E aí é um dos exemplos que eu já dou com relação a esses relacionamentos e papéis. Com relação à sexualidade, né? E aí a gente vai ter 3 classes relacionadas à sexualidade, onde um deles é a própria identidade sexual, né? Você se conhecer qual é a sua identidade sexual, relacionada à função sexual, né? E aí nós temos as disfunções, né, sexuais, as disfunções de relação, né, sexual, e temos a questão da reprodução, né?
E também podemos vir a ter aí nesse contexto, né, déficits nessa questão da reprodução. Outro domínio, né, onde nós vamos ter 3 classes também, é o domínio enfrentamento e tolerância ao estresse, né? E aí esse estresse, ele é dividido nessas 3 classes, né, onde nós temos uma resposta pós-trauma, né, uma resposta pós um acontecimento, e aí, por exemplo, a resposta pós-Covid, né, o Covid, ele não é um trauma mecânico, mas ele causa um grande trauma, né, uma resposta a uma separação dos pais, né, para uma criança ou um adolescente. Então, essa é um dos exemplos, né? A própria resposta ao enfrentamento, né? Um enfrentamento de uma doença terminal, por exemplo. E o estresse, né? Neurocomportamental, o estresse relacionado ao nosso dia a dia, a como a gente está vivendo, tá? Outro, né? Domínio que nós vamos ter é com relação aos princípios de vida, né? E aí, dentro dos princípios de vida, vão estar as questões, né, enquanto classes, de valores, de crenças, de congruência entre valores e crenças, né? E aí, nesses princípios, né, de vida, é fundamental a gente, enquanto profissional, enquanto enfermeiro, né, nós termos a consciência do respeito, né, a essa questão dos princípios de vida, daquilo que para o outro é importante, né, daquilo que para o outro é fundamental, tá? Tanto relacionado a valores, como relacionado às suas crenças, né? E aí são crenças religiosas, crenças daquilo que ele crê, daquilo que ele acredita, tá? Outro domínio, segurança e proteção, né? E aí temos como classes, né? Vamos ter uma variedade bem maior de classes nesse contexto, né? Nesse quesito. Por quê? Porque temos classes que são desde, né, infecção, aí, a nossa exposição aos agentes, né, infecciosos, como a lesão física, né, como a questão da violência, como os riscos ambientais, e aí, a riscos ambientais nós temos riscos químicos, físicos, né, aos processos defensivos, né, a termorregulação. Então, todas essas variações aí vão estar inseridas nessas 6 classes, né. Ao conforto, né, e aí a gente tem teorias específicas de conforto, né, como a do Kokaba, aí, que o João Lucas é fã, né. O conforto físico, né, o conforto ambiental, o conforto social, né, e o próprio conforto psicológico, né, psicoafetivo, tá? E aí, obviamente, por exemplo, a dor entra nesse domínio, né, porque a dor é um desconforto físico, tá? Por último, né, enquanto domínio, nosso 13º domínio, relacionado a crescimento e desenvolvimento, né? E aí também vamos nos utilizar aí das fases de vida, né, para fazer um julgamento desse crescimento, desse desenvolvimento. E como classes, né, ele apenas separa entre crescimento e desenvolvimento. São 2 coisas diferentes, gente, tá? Sobretudo quando a gente for estudar lá, né, saúde da criança, vocês vão ver
Que uma coisa é a mensuração, o acompanhamento, a evolução das crianças no quesito crescimento, e outra coisa é a avaliação no quesito desenvolvimento, tá bom? Existem padrões pré-definidos para isso, por exemplo, a criança, aos 3 meses, acredita-se que ela deve estar com tal peso, com tantos centímetros, né? E que ela esteja já realizando tais movimentos, tais estímulos, respondendo a tais estímulos, certo? Então, existe esse padrão, mas esse padrão ele não pode ser amarrado, né, gente? Porque nós temos evoluções diferentes, né? Nós temos aí, claro, o padrão ele serve para nos nortear, né? Para que a gente tente aí chegar, né, a uma possibilidade. Bom, com relação ao diagnóstico, né, nós já sabemos que a gente tem um título do diagnóstico. Esse título, gente, ele vai estar inserido em uma dessas classes, tá certo? Que, obviamente, está inserido em um desses domínios, certo? Como título, né, por exemplo, a gente está trazendo um exemplo, nós temos intolerância à atividade, certo? E aí a definição, né, desse título, ela vai ser energia psicológica ou fisiológica insuficiente para suportar ou completar as atividades diárias requeridas ou desejadas. Por que os diagnósticos eles trazem uma definição, gente? Porque, por vezes, a gente pode olhar para um diagnóstico e imaginar que ele responde a determinada necessidade, mas quando a gente busca a definição dele, a gente percebe que não, né? Que ele não responde, ele não atende àquela necessidade que eu identifiquei no meu paciente, tá certo? Como características definidoras, né, nós vamos ter aquilo que comprova, digamos assim, né, que esse paciente ele tem essa intolerância à atividade, tá certo? Então, dentre as características definidoras da intolerância à atividade, pode ser por um relato verbal de fraqueza, pela percepção de que há um desconforto ou dispneia ao esforço, né? Pode ser por respostas anormais à atividade física, ou, por exemplo, no caso de pacientes, né, cardiopatas, alterações eletrocardiográficas relacionadas aí, aparecendo, surgindo, né, para comprovar essa intolerância à atividade. Teremos como fatores relacionados, né? E aí o fator relacionado, ele vem a complementar, né, para que fique mais claro, mais evidente esse diagnóstico. Então, eu tenho intolerância à atividade relacionada ao desequilíbrio entre oferta e demanda de O2. Exemplo de um infarto, exemplo de um paciente pneumopata, né? Eu posso ter intolerância à atividade, né, relacionada ao repouso no leito ou imobilidade. Então, por exemplo, um paciente politraumatizado, ele vai ter intolerância à atividade pela imobilidade que ele precisa ter ou que ele vai ter por conta do trauma. Intolerância à atividade relacionada a estilo de vida sedentário, né? Então, o fator limitante aí à atividade, à realização da atividade, é o estilo de vida sedentário que ele apresenta, tá certo? Bom, relacionado, né, o que a gente viu aí com relação a domínios, classes, diagnósticos, né? Nós vamos ter, dentro do diagnóstico, sempre a gente precisa focar, né?
Nessa definição do diagnóstico, vamos ter o nome do diagnóstico, né? E baseado nesse nome desse diagnóstico, vamos ter essa definição, para que realmente eu leia essa definição e eu analise, eu identifique se realmente é esse o diagnóstico que eu estou ciente, né, de fazer, tá? Bom, nós vamos ter, né, além dessa definição, vamos ter a característica definidora, né, ou o fator de risco. Então, aquilo, como eu falei para vocês, comprova, né, que realmente nós estamos identificando aquele problema, aquela necessidade naquele paciente, tá? E outro ponto, né, é o nosso fator relacionado, né? E aí esse fator relacionado, ele ajuda enormemente já na nossa intervenção, né? Porque, por exemplo, se eu tenho, voltando para o slide anterior, eu tenho uma intolerância à atividade, né, relacionado a uma imobilidade no leito, eu não tenho muitas intervenções a fazer, né, a não ser movimentos, né, nesse paciente, para que ele não tenha tantos déficits, tantas perdas, né, relacionadas a essa intolerância à atividade, tá certo? E aí, né, um outro ponto onde a gente vai trazer como uma resposta, né, de enfrentamento, o diagnóstico, o domínio e a classe. O domínio, né, enfrentamento e tolerância ao estresse, teremos como classe respostas de enfrentamento e como diagnóstico, enfrentamento ineficaz, tá? E aí, o que é esse enfrentamento ineficaz? Nós temos a definição do que é isso, nós vamos ter os fatores de risco ou fatores relacionados, né? Desculpem, ou características definidoras, né? Para exatamente eu conseguir identificar se é isso mesmo que o meu paciente ele está apresentando, e vou ter como fator relacionado também algo que está diretamente relacionado a essa situação. Então, eu tenho o diagnóstico, enfrentamento ineficaz. A definição do diagnóstico enfrentamento ineficaz será definição, né, enfrentamento ineficaz é a incapacidade de desenvolver uma avaliação válida dos estressores, é também uma escolha inadequada das respostas praticadas ou uma incapacidade para utilizar os recursos disponíveis. Como característica definidora, nós vamos ter, por exemplo, o distúrbio do sono. O paciente está tendo insônia por conta do enfrentamento ineficaz, tá? E aí, por exemplo, eu já chamo a atenção de vocês que eu posso ter como diagnóstico o enfrentamento ineficaz e ter como uma característica definidora esse distúrbio do sono, ou seja, a característica que me comprova que ele está com esse enfrentamento ineficaz, mas também eu vou poder ter, lá no sono e repouso, né, distúrbio no padrão do sono, né, padrão sono e repouso ineficaz, né, alguma coisa nesse sentido, algum diagnóstico nesse sentido, onde eu vou ter como característica definidora a apresentação dessa incapacidade, né, de enfrentar, tá? Outra característica definidora, né, seria a forma de comportamento que impedem o comportamento adaptativo, né? E aí percebam, eu já falo comportamento... Saúde, desculpem.
eu já falo sobre comportamento adaptativo, eu já me reporto a uma teoria que fala sobre adaptação, tá? Então, é por isso que eu falei que todos vocês vão precisar estudar sobre todas as teorias, mas como são muitas teorias, gente, pelo menos essas 10 que a gente elencou como sendo as mais comuns, as mais utilizáveis, né, na nossa prática diária enquanto enfermeiros, tá bom? Outra característica definidora, né, ou seja, outra comprovação desse enfrentamento ineficaz é o comportamento destrutivo em relação a si ou aos outros, tá? Então, por exemplo, um paciente que tenta um suicídio porque soube de uma patologia grave que ele está, esse paciente ele vai ter exatamente esse contexto, né? Da dificuldade, né, em estar se adaptando a isso, praticou, tentou, né, o suicídio, e aí eu vou ter enfrentamento ineficaz como diagnóstico de enfermagem, e vou ter como caráter definidora, né, a questão do comportamento destrutivo em relação a si. Só admitir aqui quem é que tá. Bom, outro, né, é a mudança nos padrões habituais de comunicação, né? Só um minutinho, gente. Como seria essa mudança, né, nos padrões habituais de comunicação? Então, por exemplo, se ele costumava expressar, né, os seus sentimentos, como é que ele estava, e aí ele passa a não fazer mais isso, né? Então a gente vai ter esse problema, essa identificação, né, de um enfrentamento ineficaz, onde eu vou ter, né, como característica definidora exatamente essa mudança nesses padrões de comunicação. E eu posso vir a ter outras características que vão confirmar esse enfrentamento ineficaz, tá? Bom, enfrentamento ineficaz, já apresentamos a definição, já apresentamos as características definidoras e agora vamos para os fatores relacionados. Então, eu tenho enfrentamento ineficaz relacionado à incerteza, né? A incerteza de se eu vou ficar bom, se eu vou morrer, né? A incerteza de como vai ser daqui para frente, tá? Então, esse é um exemplo, né, dessa questão aí é um exemplo de fator relacionado dessa questão desse tipo de diagnóstico de enfrentamento ineficaz, tá? Temos ainda, né, enfrentamento ineficaz relacionado ao suporte social inadequado, né? Então, assim, quando a gente fala lá, né, do conceito de saúde e doença, o bem-estar, né, social, psicológico, físico, né? O suporte social, gente, ele é muito importante, né? A gente tem quem se amparar, se apoiar, seja família, seja amigo, né? Seja um cuidador, para enfrentar um problema, a gente, obviamente, tende a ter uma possibilidade de enfrentamento melhor, tá? Do que quando eu não tenho esse suporte.
Outro fator relacionado, recursos disponíveis inadequados, né? Então, de repente, eu estou diante de um problema, com dificuldade nesse enfrentamento, por conta de alguns recursos. Enfrentamento ineficaz relacionado ao alto grau de ameaça, né? Então, eu me vejo num quadro clínico, numa doença, né, extremamente grave, outra, né, é o enfrentamento ineficaz relacionado a crises situacionais, né? E aí, em determinado momento, de novo no exemplo de uma separação, né, você pode vir a ter aí esse enfrentamento ineficaz relacionado à crise situacional, né? Bom, nós temos outros exemplos, né, para dar para vocês, como, por exemplo, esse exemplo aqui da eliminação, né, e relacionado ao sistema gastrointestinal, mas esse exemplo a gente vai deixar para o nosso próximo encontro, tá? Dúvidas, perguntas com relação a isso? A nossa aula de hoje. Dúvidas, perguntas? Nada? Não, professor, mais tarde eu assisto a aula gravada. Certo, meu filho. Enquanto vocês pensam, se há alguma dúvida, alguma pergunta, eu vou fazendo aqui a chamada, tá? A Lana tá aí? Jonathan? Micaela? A gravação eu já estou inserindo lá no ambiente virtual, viu, Gleilson? Ana Cássia, Analice, Ariadna, Vitória, Francisco, João Lucas, José Gleilson, José Otacílio, Leudilane, Maria Ellen. Tainã, Milena, Robson, Sara, Valderline. Vou parar aqui a gravação.